Fala pessoal, nessa questão ele diz que, analisando as vendas de uma empresa, o gerente concluiu que o montante diário arrecadado, em milhar de real, pode ser calculado pela expressão V de x igual a x quadrado sobre 4 menos 10x mais 105, em que o x representa os dias do mês, variando de 1 até 30. Então, uma função do segundo grau, uma função quadrática, certo? A gente identifica isso porque percebe que tem um x ao quadrado na expressão da função, né? E nessa função, o x representa dia do mês e o y, que é o v de x, representa quanto essa empresa vendeu naquele dia. Um dos fatores para avaliar o desempenho mensal dessa empresa é verificar qual que é o menor montante diário V0 que foi arrecadado ao longo do mês e classificar o desempenho conforme as categorias apresentadas a seguir. Então ele vai verificar ao longo do mês qual foi o dia em que a empresa vendeu a menor quantidade, né, arrecadou a menor quantidade de dinheiro com vendas de todos. E de acordo com essa menor arrecadação é que ele vai julgar o desempenho da empresa. Se nesse pior dia do mês ele arrecadou mais ou pelo menos 24 mil reais, é um ótimo desempenho. Se no pior dia do mês ele arrecadou de 20 a 24 mil reais, aí é bom. Né? De 10 a 20, normal. De 4 a 10 já é ruim. E menor do que 4, menos do que 4 mil arrecadados, aí o desempenho é péssimo. E ele pergunta para você qual que é a classificação do desempenho dessa empresa. Então a gente tem V de x, que é x quadrado sobre 4, eu vou escrever assim, ó, 1 quarto de x quadrado, menos 10 vezes x, mais 105. Isso é uma expressão, né, polinomial do segundo grau, e vamos lembrar, que nem você faz para resolver equação do segundo grau, né, quais são os coeficientes aqui dessa função. O azinho, que é o coeficiente do x ao quadrado, é 1 quarto. O bzinho, que é o coeficiente do x, é menos 10. E o czinho, que é o termo independente, é 105. Bacana. Como é que a gente vai descobrir quem que é esse V0? Eu vou primeiro, né, desenhar o gráfico dessa função, pelo menos um esboço, para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Se é uma função quadrática, a gente sabe que o gráfico dessa função tem o desenho de uma parábola. Então, é alguma coisa parecida com isso aqui. Nessa parábola, o x representa o dia. E esse y está representando o v de x, que é o valor mínimo arrecadado. Então, qual que é a ideia aqui dessa função? Como é que a gente lê essa função? Se eu substituo o x por algum valor específico, por exemplo, por 2, eu vou descobrir na resposta da função qual que foi o valor arrecadado no dia 2 do mês. Então, se eu troco x por 2, isso daqui vai ficar 2 ao quadrado, que é 4, vezes 1 quarto, 4 corta com 4, fica um só, né? Aí menos 10 vezes 2, menos 20, mais 105. Então, tenho 1 menos 20 mais 105. Isso dá 86 mil reais. O valor da função para x igual a 2 é 86. Então, cada x, quando eu substituo ali na expressão da função, me dá um resultado que seria o total arrecadado naquele dia do mês. Se o exercício pede para você determinar o menor montante, eu estou procurando o menor valor de v de x que faz parte do gráfico da função, né, que tem a ver ali com a situação que foi apresentada. E o menor valor de v de x está para baixo. Né? Se o v de x é o eixo vertical, menor valor para baixo. O ponto mais baixo dessa parábola, né, o ponto mais baixo do gráfico da função, é o ponto que a gente chama de vértice da função. É exatamente onde a parábola para de descer e começa a subir, certo? Esse ponto V tem uma certa abscissa, tem um certo valor de x, que vai representar, dentro do contexto desse problema, qual foi o dia em que ocorreu a menor arrecadação de todas. E esse ponto tem um y do vértice, que vai representar o valor arrecadado nesse pior dia do mês, que é o V mínimo. Né? Não tem nenhum ponto do gráfico que tenha um valor de y menor do que esse, então esse é o menor de todos, é o mínimo. É isso que o exercício quer, o valor do y do vértice, qual foi a menor arrecadação de todas. Uma dúvida que aparece sempre nesses exercícios de minimização e maximização de função quadrática é como é que o aluno vai saber se ele quer o x do vértice ou o y do vértice.
E aí a resposta é sempre dependendo do contexto, do que cada letra representa dentro do problema. Se o x é o dia e o y é o valor, quando ele pergunta o valor mínimo, ele está falando do y, certo? E como é que a gente acha esse y do vértice? Para achar o y do vértice de uma função quadrática, a continha que a gente faz é menos delta sobre 4a. Então eu vou calcular o delta da função, certo? E vou fazer menos esse valor sobre 4 vezes o azinho. O delta, você deve se lembrar da fórmula de Bhaskara, é b quadrado menos 4ac. Para os valores dessa função específicos, eu tenho menos 10 ao quadrado, que é o b, menos 4 vezes o a, que é 1/4, vezes o c, que é 105. Isso daqui vai ficar menos 10 ao quadrado é 100. Eu tenho menos 4 que corta com 1/4, menos 105. Ou seja, o delta é menos 5. Ah, mas professor, o delta pode ser negativo. Pode, eu não estou procurando a raiz do gráfico, certo? Eu estou tentando calcular quem que é o valor de y do vértice. Não tem problema o delta ser negativo. E aí agora eu vou pegar o valor de delta que a gente encontrou e jogar na expressão do y do vértice. Ele é menos delta, ou seja, menos o menos 5, sobre 4 vezes o a, que é 1/4. 4 corta com 1/4 para ficar 1, e menos 5 dá mais 5. Então, no pior dia do mês, essa empresa faturou R$ 5.000. De acordo com a tabelinha que o exercício mostrou para gente, né? Quando o desempenho, o valor mínimo arrecadado, esse V0 que o exercício deu para gente, tá com um valor igual a 5, o desempenho é ruim. E, portanto, é isso que você vai marcar como alternativa correta dessa questão. Alternativa D. Beleza? Espero que você tenha gostado da explicação. Até mais.